Vamos lá, vamos começar então por linguagens. A 22. 22, já chego lá. Essa eu senti dificuldade. Eu não marquei a A porque eu não lembrava o que significava tenacidade. Aí eu não marquei. Aí eu fiquei, cara, tô achando, mas brandura. Aí eu reli o texto, brandura. Não. Gente, eu Cara, pra lembro. mim, não consegui nem entender, tipo, atitude feminina, metaforiza atitude feminina. Eu parei, reli todo o texto e em nenhum momento eu Mas consegui, é. tipo, ele tá falando sobre o comportamento de uma mulher, tipo, eu não peguei isso. Eu fiquei Sim, ó. indignada. Maurícia, é como vai estar usando a metáfora de um animal. Se de longe se esboça ali chegar perto, se fecha. Aí, tipo, pulando já, ó. Se fecha, seriça. E espera, espinho, se oriça, espera, mas não passiva, nem só defensiva, sim agressiva. Tipo, é ela agindo, né? Sim, mas assim, atitude feminina, ou seja, ele tá quase que descrevendo uma mulher, não? Só que com a metáfora da Aurice. Eu não Sim, tinha, isso. assim. No texto não Ô, fica gente, explícito. aproveitar aqui para apontar um negócio. Uma coisa que um professor de linguagens do Aprova, que eu achei muito interessante, é que ele disse que a prova de linguagens do Enem, não vai ser questão que você vai ter que ficar refletindo e para falar assim, caraca, será que é isso? É sempre uma coisa fácil, só que aí eles complicam muito. É algo simples, só que eles complicam muito nas questões, nas opções. Aí eu falei assim, caraca, faz sentido. Agora, não sei se essa aí foge dessa, uma exceção da regra, né? Mas. Então, essa eu marquei E porque aí, tipo, eu fui em desconfiança, né? Porque, sei lá, tá falando que ela se fecha, abre, fecha. Comecei a, pô, desconfiança, ok. Consumada pela intolerância. Tá. Também fiquei, espinhos, sei lá, agressiva, defensiva, intolerância, fui nessa. E porque eu não lembrava também o. Mas eu não vejo, tipo, agora, olhando de novo pra ela, eu não vejo a A nela de cara. É, porque tipo, a desconfiança, né, geralmente você imagina algo mais defensivo. Né? Pô, peraí, não vou lá porque pode acontecer isso. Ela vai mais agressiva nessa parte dos espinhos, exatamente o que você falou. Né? Você já até explicou bem ela. Desconfiança, beleza. Mas por que pela intolerância? Olha ali, reconverte. O metal é hermético e armado. Tipo, eu vi uma pessoa se sentindo ameaçada e aí ela na defensiva. Poderia entrar o modo como essa aproximação ocorre. No primeiro parágrafo, ela deixa muito claro que se esse que está chegando próximo, essa atitude mais ali que pode ser uma atitude agressiva, ela vai ter uma atitude defensiva, então ela vai tentar se defender. Mas como ele pontua lá, pelo uso lá das adições, né, quando ele diz deixa-se eriça e esfera e espinho, mas não passiva, nem só Uhum. defensiva, sim agressiva. Tipo, tá sendo Além da corajosa. defesa, exatamente, ela tem uma postura agressiva. E vira algo diferente no segundo, porque ele já tá falando assim, ó, se o de longe ele chega em de longe, esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte. Então aqui a diferença na qual essa aproximação está acontecendo é a forma como essa figura que está chegando perto dela está agindo. Porque no início ela vai ter essa atitude porque provavelmente aquilo está demonstrando algum perigo, né, ou alguma violência. Não seria por uma questão de que ela desconfiou, que ela foi intolerante, mas a forma como a aproximação ocorreu mostrou para ela possível perigo. É o que acontece principalmente na A, né? Essa metáfora. A tenacidade, essa resistência, é ser convertida numa brandura. Então, no início, ela acha que essa aproximação de apresentar um perigo, mas ela viu, por exemplo, que isso não é um perigo. Mas, por exemplo, pode ser uma aproximação para manter um contato ali mais amigável. Então, de longe, ela se desouriça e se converte, né? Justamente dando nova postura ali para a figura de linguagem que ela está utilizando. Nossa, agora ficou tão claro, ficou tão. Caraca. Essa é uma daquelas questões que eu sempre digo, se você for direto pro texto, ela vai te confundir bastante. Agora, se você for lá procurar, realmente, você pegar a alternativa, você for lá no texto procurar, você até consegue ver com mais clareza, assim. Aí vamos conversar também. Tenacidade não é uma palavra que tá muito no vocabulário. Eu olhei tenacidade, cara, eu não lembro. As palavras também, a da A e da B, elas são
estratégicas, né? Porque, por exemplo, ele diz na tenacidade transformada em brandura e na B, obstinação traduzida em isolamento. Meio que o traduzido e o transformado é como se ele representasse uma ponte de mudança de comportamento. Então a pessoa se inclinaria para uma das duas. A exploração aí dos sentidos, né? Da forma como a aproximação ocorre, faz com que a A ela se torne correta, né? Ela teve uma mudança, ela teve uma transformação de postura. Isso foi uma postura mais defesa, né? Tanto quanto agressiva. Falou, já na segunda, ela viu que essa aproximação não era uma aproximação violenta, então adotou outra postura. Então, às vezes, até mesmo abre ali, né, da alternativa, você vê que ela tem sentidos próximos, revelando isso, que num parágrafo tem um comportamento e no segundo outro. Então, estado inicial e um estado final. Antes eu não tava conseguindo enxergar esse brandura, não tava conseguindo, mas agora tá claro, assim, que realmente a mudança de postura dela no segundo parágrafo e nos parênteses você já vê. É côncava e propícia para o assalto, para o abraço. Tipo, já tem uma mudança, né? Tipo, o texto já começa com uma certa firmeza. Tipo, já fala que ela não é passiva. É como se ela desconfiasse de tudo já. Tipo, como se ela já não desconfiasse, não, mas ela tivesse certeza que algo ruim vai acontecer. Então ela já tá naquela defensiva. Né? Mas então não tem a desconfiança daí. Ela já tem certeza que então ela já tá nessa defensiva. Tipo, é como um animal acuado. Sabe? Aí pronta para dar o bote. Tanto que ela deixa isso claro no texto. Né? Aí, conforme o texto vai passando, até eu acho que no último trecho ali, né, do metal hermético armado, da carne de antes, né, côncavo e propício, né, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Então você vê que ela foi abrandando, assim, né? Verdade, Carol. Nem pensei em levar para outros lados, nossa, verdade. Ai, gente, credo, eu olho umas questões dessas e coisa fico... É uma coisa que o Enem me ensina. Tipo, pega uma palavra e joga pra todas essas disciplinas, que aí, tipo, tu consegue saber do que trata. Essa questão eu só não tive dificuldade porque eu lembrei de química. Aí, tipo, eu lembrei da tenacidade e eu fiquei assim, porra, tá aqui. O primeiro parágrafo ela tá tenaz, no segundo ela tá demonstrando brandura. E aí ficou claro. 25. Essa aí, eu caí na pegadinha daí. Como ele anunciou que seria uma apresentação homenageando, fala, tá escrito, um enredo que homenageou Luiz Gonzaga, aí eu, pô, né, isso, penei, fiquei, não, mas a B também, mas aí foi de E. A alternativa A é uma das que nunca vão estar corretas no Enem. O Enem nunca vai falar que algo é superior a outro. Sim, não quer causar polêmica. Só que a B, tipo, ele tá falando, cara, ele falou até, ó, e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Então, assim, eu não vi que teve uma misturas na hora, né, não associei que teve uma mistura de ritmo, de dois estilos musicais. Eu só vi, realmente, uma cultura incorporando a outra, uma cultura, tipo, homenageando a outra, né? Não, mas os dois estilos musicais é realmente o baião, né? Então ele pegou a música do baião e trouxe pro carnaval, né? No carnaval samba. Então ele pegou, provavelmente fez um samba com a letra, né? Ou algo do próprio baião. Só que, tá vendo? Ele não tá falando da música em si, não tá falando da música do baião. Ele tá falando, ó, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura. Exatamente. Então, ó, com o enredo, o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar, né, o rei Luís do Sertão. Ele fez uma homenagem ao próprio rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Quando ele homenageia, que é um intérprete daquele estilo musical, né, provavelmente ele trouxe letras disso, ele trouxe como ele escreveu isso e outra. Ele está trazendo, já que o cara ele chama que era o rei, né, do Baião, então qual que é o ponto que ele se destaca? Qual que você acha que foi tipo o enredo dessa escola? Né? Porque o cara é conhecido pela música dele, né, e o estilo dele é o Baião. Então provavelmente fizeram um samba de um cara que era o rei do Baião. Então eles trouxeram essa cultura, né, esse gênero musical. Só que tá vendo? É isso aí mesmo, o Rubens. Eu não associei, tipo, com coisa de fora. Tipo, daí você tem que buscar o de fora, né? E tipo assim, eu olhei Rei do Baião, é só um título, é só não associei que, né?
Porque a Realmente não cultura que ele sabia está se desse referindo, movimento. a cultura que ele está se referindo é o baião. Ele que trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Então, a cultura, porque o Luiz Gonzaga, a parte cultural dele era a música. Né? Então, ele trouxe essa música, né? Ele trouxe esse compositor para a avenida. Então, ele deve ter feito uma homenagem, né? Nesse sentido. Mas tá entendendo? Tá errado esse deve ter feito. Deve ter alguma coisa escrita, assim, que tipo assim, ele usou a melodia da. Sabe? Alguma coisa Mas, deve ter ele feito colocou assim. aqui, ó. Quer ver? Ó, Com trouxe a enredo. cultura nordestina. Trouxe. Com enredo que homenageou o centenário rei do Baião, Luiz Gonzaga. A Unidos da Tijuca foi coreada, blá blá blá. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro. Mas sabe por quê? Eu não tenho costume de ver esses coisas de carnaval e tal, assim, esses desfiles. Mas quando eu bato o olho e vejo, tá tendo tipo eu vejo como tá tendo tipo um teatrinho. E aí eu penso assim, mesma coisa. Sim. Nesse desfile aqui, vai ser um teatrinho, tipo, de uma biografia do Luiz Gonzaga, sabe? Tipo, sei lá, ele nasce, ele não sei o que, faz não sei o que, em faculdade tá. Tipo isso, sabe? Não, mas esse teatrinho que tem lá na avenida, você pode ver que o cara que tá cantando, ele tá meio que representando aquilo. Aí vai cantar um trecho, aí vai ter lá o cara fazendo isso lá no carro lá, sabe? Então, o samba que é cantado na avenida, que move todo aquele desfile, é o que tá fazendo a homenagem. Eles criaram uma letra para aquele desfile. Né? Ah, não, e também não dá pra. Eu tô forçando aqui que eu queria que estivesse tocando a música e tal, mas realmente é uma inter-relação, não é uma, né? Exatamente. É só uma articulação. Porque eles usaram o carnaval é o símbolo, no Rio de Janeiro é o símbolo do samba, né? Então, aí eles trouxeram o rei do Baião, criaram uma letra para aquele desfile baseado nesse rei do Baião. Buscaram Então, formas de relacionar. exatamente. A ideia é ter trazido algumas culturas e tal, mas a cultura específica que trouxeram foi essa da composição, né, do estilo musical dele ali. Não, e também faltou atenção pro comando, né? Tipo, da E questão. carnaval também faz relações com alegorias. Alegoria é falar através de algo que também seria inter-relação, né? Mas daí é mais profundo. Lembra dos carros Tinha marcado qual? alegóricos. Você tinha marcado qual? E, contando ali, mergulhou no universo do cantor, compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina. Eu pensei, realmente, tá marcando a criatividade que eles tiveram em compor, fazer aquilo ser sobre Luiz Gonzaga, né? Mas até tem que ter cuidado também com o padrão de respostas que o Enem espera, que nem você falou. Ele não vai colocar, tipo, você lê a alternativa, é errado. Você falar primazia do samba sobre a música nordestina, errado. Você olha assim, tipo, essa não tem como estar certa. Da mesma forma que você olha para B, e a B ela tem cara de Enem, de resposta, né? Sei lá. Você mesmo já corrigiu ali sua resposta antes, porque você falou, ó, criatividade em compor um samba. O desfile é só o samba? Você falou, tem a alegoria, né? Tem os carros passando. Se fosse só o samba e outra, na hora que ele traz homenagear uma pessoa, então essa resposta ela é o micro. Tem isso? Tem. Então ele homenageia uma pessoa, homenageia a cultura que ele representava, o que ele representa no Nordeste. Verdade. Então esse é o micro mesmo. Como que o David ficou quieto nessa? Fui eu. Eu peguei, mas foi aleatório. Você pediu pra pegar o. Mas eu vou pegar essa. Eu fiquei aqui, eu marquei essa como pensei muito pra fazer essa, então eu trouxe aqui. Boa. Vamos lá, otimização do tempo, configuração de sites, contribuição do usuário, quantidade de informação, programação de intelectuais. Aqui. Carol, mas eu não consegui identificar no texto essa perspectiva caricata. Eu acho que eu não consegui. Eu li assim, eu não vi o caricato. Aí eu fui na. Deixa eu ver. 20. Qual é essa? 28. Eu marquei a. Não, assim, a coisa caricata, eu já percebi um troço bem no início, que tipo assim, os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo antes mesmo dos vulcões e das calotes. Eu fiquei assim, isso sim. Tô sendo irônico, amor, mas por quê? O que tá acontecendo, né? Mas quando ele descreve, assim, o negócio da cidade, assim, aí eu acho que eu me foquei muito nisso, na descrição. Aí eu não achei caricato. Mas bem, realmente, no começo é bem... Onde vocês marcaram? Vocês foram nela mesmo? Eu marquei a E tu, Carol?
Tava Entendi, mutado. podia falar. Eu também marquei a E. Sim. Experiência do cotidiano marcar por necessidade de urgência. E eu fiquei assim, É não, porque mas eu marquei, depois eu fiquei, tá errado, com certeza. é que eu acho também o que ajudaria foi, ó, o comando traçando a gênese simbólica de sociedade, o narrador imprime o texto um sentido estético. Então, qual foi o sentido estético que ele quis dar para esse texto? Aí, tipo, a forma como ele montou o texto não foi na intenção de relatar uma experiência do cotidiano, né? Foi mais Eu realmente marquei fazer uma duas questões, né? Tipo, eu marquei duas alternativas aqui. Fiquei entre dúvida entre a B e a E. Porque justamente eu fiquei assim, cara, tá meio irônico esse negócio aqui. Eu achei, não sei se o Enem faria isso comigo. Aí ele foi lá e fez. Então, aí eu fui pra E. Receba. E aí eu errei. Ó, até para excluir além disso que a Camille falou, ele fala, mas é uma descrição do ambiente. Né? Ele descreve o ambiente e não as necessidades passadas pelos moradores da região. Então, tipo, ele não descreve o que cada um está achando. Ele descreve ali o ambiente, sabe? A opinião dele, o que ele viu ali, né? O que ele consegue ver. Mas se fosse algo mais relacionado à experiência do cotidiano, as necessidades e urgências, ele já teria, tipo, já exemplificado mais nesse sentido, mais nesse sentido mais pessoal. Aí tem essa questão humorística também, né? Que é próprio da caricatura, inclusive, né? Que é fazer essa parte mais cômica, assim. Sim, eu também. Eu marquei a E por chute, porque eu também não vi esse negócio de marcado necessidades e urgências. Mas aonde no texto diz assim, paisagem de traços deteriorados? Aonde dá para ver explicitamente? Aqui, ó. a forma como ele descreve. Exatamente. São moscas e não. As Essa ruas parte juntaram aqui. tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. Os botecos e arsenais de guerra. Tipo, arsenal de guerra. Armarinhos e bancas de jogo do bicho. Um terreno enorme reservado para cemitério. Mas quase tudo um ainda está cenário vazio. Eu acho que pós-apocalipse. eu associei o caricato com algo assim distorcido. Mas Aquelas pinturas bem. Caricatura, quando uma caricatura de, sei lá, de alguém acho que famoso. É alguma exagero, coisa zoada, sabe? Então, por algo exemplo, de exagero. é algo exagerado. Na verdade, não precisa nem ser exagero. É algo disforme, né? Que é para causar humor mesmo assim. É para causar uma coisa mais, causar riso, sabe? Realmente para zoar, por assim dizer. Por exemplo, você for pegar uma caricatura do Luciano Huck. O cara vai desenhar o nariz dele desse tamanho assim, ó. Tomara que o Luciano Huck Exatamente. não veja esse debate. Ladrão de Tomara que ele nunca oxigênio. acesse. Tomara que ele nunca acesse nosso canal. Sim. Mas. Aí, ó, não falei. Cadê? Oi? Tanto que, tipo, um dos objetivos da caricatura é deixar muito evidente uma característica daquilo que a gente está que tá sendo colocado. O do pobre do Luciano Huck vai ser o nariz. Mas, tipo, daqui realmente foram essa deteriorização, né? Da situação deixando caricaturado. Você vê aquela criatura assim mais evidente, porque aparece nas mídias quando fazem, de algum caso de corrupção. Aí colocam lá o político X com um monte de bolsa de dinheiro saindo, ou aquele na casa da cueca que o cara desenhava o cara saindo, derramando dinheiro da cueca, sabe? Então, esses é o estilo que eles fazem. Áudio proibido em 79 países. Rubens, faça seu trabalho. Ok, vamos para a próxima então. 34. Está nada tudo aí? Olha o David falando, olha aí. Opa. A distorção é feita utilizando a hipérbole nesse texto. No caso, exagero, né? Ok. Uhum.
Muito bom. Ok, aqui está. 34. Nossa, essa questão, se lembrasse assim, um pouco de história, acertava, mas na hora eu não lembrei esse 34. Errei. Essa também. Eu não, se eu não me engano, é o latim, né, que surgiu daí. Eu não Pois é. associei. Só Que que é Grécia, né? é, porque a única associação que eu vi com o latim, eu fiquei insegura de tipo, ué, mas beleza, foi o Júlio César que estabeleceu o seguinte calendário solar, que é semelhante, muito semelhante ao que a gente segue hoje. Então, beleza, foi ele. Mas aí eu fiquei tipo, tá, mas aí ele era latino, eu não consegui associar isso. Eu só vi lá no começo do texto que falava que tribos latinas, lá na antiga Roma. Mas aí eu não tive segurança para marcar. Só que, tipo, eu marquei qualquer outro, porque nenhuma para mim tava batendo. Essa do Roma, aí você fala do latim, é só você pensar, tá, qual país está Roma? Né? Onde está o Vaticano ali? E de onde descende a língua italiana, né, também. Tem as línguas latinas, né? Então, são derivadas disso aí. Mas é Acho que porque, dos últimos lugares que falam latim, inclusive, assim, né? mas é porque com a prova de linguagens, eu não sei se é errado isso, mas eu acho que é. Eu tenho muito medo de buscar conhecimentos fora. E aí ele pegar coisas de fora, sendo que ele quer que você pegue do texto e te faz errar a questão. Vamos para o comando. Considerando as informações do texto e aspectos históricos. Para clicar isso aqui, aspectos históricos, a gente não pode mais colocar só o texto. Pô, Se não colocar com base no texto, pronto, bem incisivo, você não pode trazer de fora. O texto dizendo, pode usar, pode. vai, você sabe. E aí ele fala da formação da língua e tal, e a atual escrita dos meses do ano em português. Tipo, Júlio César acho que nunca reformulou, nunca mexeu no latim, tanto que né, o latim acho que nunca foi reformulado. Depois foi modificando, foi virando outras línguas, né? Se derivando. Johanna. E aí ele fala dos aspectos históricos da formação da língua, né, atual, da formulação da língua atual escrita dos membros do ano em português. Né? Então reflete a origem latina da nossa língua, porque ele pede já do português, né, em português. Então, mesmo que o Júlio César tivesse mudado alguma coisa na época dele, não vai influenciar no nosso português. Né? Não, e o pior é que essa, pelo menos por eliminação, tinha que ter sido, porque as outras são absurdas, cara. Mas aí eu. Né, Não, mas eu acho que o texto fala muito de Júlio César ali, e fala daquela época. Ele te leva àquela alternativa. Ele te leva a D. O texto te leva ali. não é? Tem como ficar bastante em dúvida nessa. Mas assim, eu não sei vocês. Essa daqui foi uma questão que, tipo, vi que eu fiquei muito confusa. Aí eu fui fazer o resto e depois eu voltei pra ela, porque ela realmente dá uma bugadinha, né? É o que eu falo pra vocês, ó. Se você começa ali pelo texto, você ia na D mesmo. Agora você vai para as alternativas, depois o enunciado. Aí no enunciado você tira aquelas palavras-chave que ele fala com os aspectos históricos e ele fala do português. Aí se você pegar assim, agora. Aí você vai lá no texto buscar, você já eliminava algumas ali no enunciado. Agora você vai lá no texto e opa, peraí. Mas será? Aí entra aquele será. Sabe qual que é o pior? O pior de tudo, é porque especificamente, essa prova, tipo, umas 2 semanas atrás, um colega meu tava na cidade, eu fui estudar com ele, e aí, falei, o que você tá fazendo? Ele falou, tô fazendo a prova 2019, eu falei, vou fazer também. E fui e catei bem aquela página onde tem aquela questão, aí eu acertei a questão e expliquei pra ele, tá? Expliquei porque que ele errou. E aí, 2 semanas depois, pá, errei.
Cara do céu. Peço na mulheres famílias. E eu queria só aproveitar e perguntar, tipo, geralmente no Enem vocês gostam de começar por linguagens mesmo, o primeiro dia, ou vocês vão primeiro para humanas? Linguagens. Pô, mano, você é Linguagens. louco, filho. Humanas e redação. Linguagens, porque o Humanas cérebro e está mais redação. descansado para ler. Quem tem TDAH tem mais Entendi. dificuldade com textos grandes, que é o meu caso. Então, geralmente linguagem, sim. Pois é, eu geralmente no automático eu faço primeiro linguagens e depois humana, mas eu tenho percebido que eu tô chegando em humanas um pouco exausta. É. E humanas, se você dá uma pausinha depois que você pega, como tem mais um direcionamento, sabe? Vai falar sobre um período, vai falar sobre um assunto específico, você consegue, com base no seu conhecimento, às vezes se aproximar. Agora, não é questão de linguagem, porque ele está falando, o Will está falando de qualquer coisa, não tem, isso aqui é sobre, igual se fosse gramática, né? Isso aqui vai falar sobre acentuação, isso aqui é sobre isso. Não, pode vir qualquer coisa daquele texto. Então, você tem que aprender mais o raciocínio e se limitar. Então, esse negócio de você ficar se limitando, eu acho que gasta mais energia. Entendeu? Se deixar por último, você vai errar. Porque se você desviou um pouquinho, né, no cansaço, você erra. Agora, humano, você pode errar por cansaço? Pode, né? Mas você tem mais essas, vamos dizer, as linhas do campo ali. É isso aqui que está falando. Aí você busca um pouco mais. Você consegue eliminar. Aí eles jogam a questão lá de Getúlio. Aí você já vai olhar, não. A C não tem nada a ver com Getúlio. Esse aqui foi outra época. Então você já consegue eliminar antes de ler a questão. Agora, às vezes, no aula de linguagens, você tem que adaptar. E quando ele fala com base no texto, é muito difícil eliminar, gente, cara, igual eu sempre falo pra vocês fazerem. Aí é difícil, tem que ler o texto. Aí você vai pro texto, aí você tá cansado, você deixa passar uma palavra, um ou que tem ali no meio, já é. É verdade, é. Bem, obrigada. Essa eu achei boa também. Essa, tipo, dava uma dificuldade, assim, na interpretação, dependendo. A Brenda tá aí, Brenda. Mata a saudade de. Saiu já. Saiu. 38, Isso, David. 38. Porque essa eu acho assim que era muito de você ir confirmando as alternativas no texto, porque e atenção também no comando, em distinção entre personagens produzidos por máquinas e seres humanos. No texto diz que tem diferença sim, tanto é que o texto produzido pelo computador não ficou completamente pontuado, ficou 100% perfeito, porque teve uma diferença para uma escrita humana, então não tem como ser em distinção. Necessidade de reformulação da base de dados elaboradas por cientistas, tá. Essa realmente tem lá, ali em cima tem. Simular Mas ele fala ali que deve ser ampliada, não reformulada. É verdade. Reformulação já Você refazer, né? fora que, tipo, não é isso que o texto, ali no comando ele fala. Na composição do conto evidenciam o texto não tá dizendo assim por inteiro nele que, né, tem que reformular a base de dados inteira do negócio. Também não diz a autonomia de programas computacionais, não fala que ele, né, tá livre, se vira sozinho. Ainda falta. Ainda precisa de um comando humano. Ainda. Medo, tá? Medo. Schwarzenegger estava certo. As máquinas vão dominar o mundo. Pois é. Viu? Você viu o texto, que ele escreveu o texto, né? A DEI aí, que eu acho que provavelmente da criatividade, né? Queria você dar mais camadas, né? Essa palavra é muito utilizada, principalmente as pessoas vão fazer resenha de filme, né? Que vão falar ali dos personagens da obra. Então, a criatividade tem muito a ver com as camadas, né? Que você dá ali o personagem. Então, a complexidade, as inconsistências daquele personagem, as dualidades que ele tem também. A lógica de escrita é muito fácil que, por exemplo, eu pegue ali uma série de períodos e eu peço assim, olha, diga para mim como que isso está estruturado e depois faz 3 exemplos seguindo a mesma estrutura. A inteligência artificial faz e te dá vários exemplos. Mas, por exemplo, quando você vai adicionar essas coisas que fogem um pouco da estrutura, como o João falou, a questão da imaginação, você vê que a inteligência artificial, ela chega ali num determinado ponto. E o que leva a gente para pensar lá na B, né? Para você alcançar melhores resultados, não é que o banco precisa ser reformulado, mas expandido. Então, mais dados, né? Mais expansão, né? De informação ali para ele. Então, a diferença entre essa estrutura e criatividade é que garante o êxito, né? Então, tecnicamente, vamos dizer assim, a estrutura estava bem feita, mas parte ali para essas camadas, né?
do personagem, a própria questão da emoção ali do conto, vamos dizer assim, a criatividade humana é quem saiu melhor, né? Teria que ter esse trabalho de você entender por que a D tá mais certa que a E, né? Porque a E, por mais que você olhe para ela e realmente, qualidade artística não tá falando que é uma de boa qualidade, só qualidade, né? Tá uma característica, qualidade artística de textos produzidos por computadores. O texto descreve, sim, a forma como, né, é feito o texto pelo robô e tal, e a qualidade artística dele, mas não é isso que o conto quer evidenciar, né? Utilizando a composição do conto, evidenciam a qualidade artística dos textos produzidos pelos computadores. Por exemplo, ele evidenciou um limite, né, que ainda tem um limite, tem uma limitação da descrição dos personagens. Né? Quer ver muito, hoje as IAs, elas são muito precisas na parte exatas e tudo. Joga uma questão de linguagens para ele analisar e te responder, né? Alguma coisa mais complexa, né? Ele vai, beleza, pode ser que acerte, mas a explicação dele vai ser diferente. A gente trata a arte, se você pegar lá até livros de arte, a arte é muito intrínseca às sensações, a imaginação, né, o sentimento, o amor, o desprezo, a raiva, né, algo que você gosta, aquela paisagem que você viu, aquilo que você experimentou, né, e a arte é baseada nisso. Como que uma máquina vai fazer isso sem ter essas experiências, né, com base nas experiências? Ela pode reproduzir e criar com base no que já foi feito. Pede para criar um quadro novo, ela vai analisar, é um quadro abstrato, vai analisar as obras abstratas, vai fazer algo novo, só que com base em outros. Nós fazemos isso, mas tem o nosso lado, nosso toque ali, né? Eu acredito que o medo da evolução das IAs está justamente referente a essas questões de emoção, né? Eu tô fugindo totalmente do assunto, mas uma AI querer virar um ser humano, entendeu? Ter emoções para ela conseguir. E aí, ela fica com raiva da super exploração, ponto. Assim, aí fodeu. Aí se ela pega emoção, ela fica com raiva, inveja. Mas já tem um que ela já consegue distinguir, né? Que ela olhou, tipo, meio que colocaram ela na frente de um espelho. Ela disse que é porque ela realmente tem um rosto meio que de robô, mas é só o rosto. Foda. Amada, cala sua boca. Ninguém tá dando limite E, pra ó, essa ela foi criança. falar mal da IA. E aí, aqui, gente, peraí, tem alguém invadindo minha casa. Chega até deu uma travada aqui agora. Foi demais, gente. Não, mas sério, assim, eu não vejo por que criar um troço desse que sabe, que não gosta das coisas, entendeu? Tem que ter um limite Então, pra mas- essa merda. Mas não tem controle. Acho que- Não tem controle disso. E aquilo, quem Como não tem cria controle sempre disso? pensa Calma. no... Eita, peraí. Isso não foi programado, não é programado. A gente não quis que ela Mas soubesse. no começo, então, mas assim, você. problema da AI Como é que fala? Machine learning, né? Aprendizado de máquina. Você cria o ChatGPT, ele tá aprendendo sozinho. Conforme suas perguntas lá, ele tá aprendendo, entende? E aí, Vou parar não de tem mais ouvir. controle. Os algoritmos do Facebook, do Instagram, eles não têm mais controle. Né? Por exemplo, eles não distinguem o que é fake, distinguem até certo ponto. Mas fake news, exatamente, uma precisão ali do que é fake news, que não. Então ele vai divulgar. Se você quer ver algo extremista, você vai ver algo extremista. Sabe? Ele não vai distinguir aquilo ainda. Porque ele sabe. Essa pergunta, pra quê? Aqui, ó. Din-din. não, isso eu ia falar. O ser humano sempre foi assim. Fora a Só que eles pararam de maldade explorar que os tem no humanos mundo. agora. No próprio Congresso americano lá, quando eles estavam fazendo aquilo, acho que o julgamento das Big Techs, né? Aí eles estavam perguntando, não lembro se foi o Marcos Zuckerberg, algum deles falaram, né? Mark Falou Zuckerberg. que falou assim, ó, eles pediram, mas vocês têm que limitar isso. Tem como limitar. Para limitar, você tem que resetar ela, você tem que apagar o que já existe e criar de novo. Né? E olha ainda, porque ela vai zerar e vai reaprender. Então, como é que você vai colocar limite no aprendizado onde tem 1 bilhão de pessoas jogando informações lá e ela tá lendo a internet todo minuto, todo segundo? Tudo bem, vamos falar de outra coisa antes que eu fique ansiosa. Você pode criar, assim, limites para o... Como é que fala? Para o processamento de dados. Né? Até onde ela pode processar. Até onde ela pode tomar atitudes em relação a que atitude ela tem que tomar quando faz tal coisa. Que seria como configurar um bot aqui, né, numa forma bem mais complexa. Então, que função você quer que ela faça com essas informações? Mas, e aí? E se ela aprender aquilo? Então, você tem que colocar uma regra muito bem estabelecida.
Isso também é Eu complicado. desligando tudo a tomada antes de dormir. Né? Fazer uma coisa, vai conseguir, não tem energia. Exatamente. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Seria tudo a tomada, né? Aí fica com isso aqui do lado. Aham. Né? Mas, gente, ó. Mas vocês não se preocupem, tá? Isso vai acontecer. Vai ter merda com EA. Então, vocês não, já aceitam, Tipo, entendeu? não tem Porque mistério vocês estão nisso, né? aprendendo. Cara, ó, eu não cheguei a assistir, eu só vi o trailer. Mas eu não vou lembrar o nome, mas tem uma sériezinha, um documentário lá no Netflix, que no trailerzinho o cara pegou, né, e falou, ó, eu coloquei um código ali, gente, eles estavam tentando programar para descobrir alguns produtos, era um teste, né? Aí, beleza, ele colocou um comando lá para descobrir um veneno letal, né? E aí ele saiu. Quando voltou, ela tinha feito não sei quantos testes, assim, e descobriu as coisas mais letais possível. E também como fabricar aquilo. Né? Coisas do dia a dia, assim, com coisas que você tem acesso. Tem acesso a todos os artigos possíveis que estão liberados. Então, o problema das IA é o ser humano, né? Que vai usar isso de forma errada. Que já usa, né? Tudo nessa merda. E a IA, ela já é mais inteligente que qualquer ser humano, segundo lá o Tecmundo que eu vi, o ChatGPT tem mais de 800 pontos de QI, né? E a gente não chega a 100, a média é 90, 80, né? Ai, gente, não vejo fins positivistas pra isso. Positivistas. Sabe por quê? Ah, beleza, o humano ele tem compaixão, o humano ele tem amor. Mas vocês veem mais compaixão ou vocês veem mais inveja, raiva? Não, aí depende. Gente, na Assim, internet. Ah, Entendeu? não, Tudo. eu acho que depende. Eu acho que depende muito. Tipo assim, Cara, ó, você pega... Pode falar. não, eu ia dar um exemplo besta, mas tipo, se eu vou pra fazenda lá pra casa, aí a TV lá passa o dia inteiro ligado no jornal. E tipo, é só desgraceira aquilo lá, entendeu? Só passa coisa ruim. E realmente, se você for procurar coisa ruim, sempre vai ter. Mas se você for procurar coisa boa, sempre vai ter também, entendeu? Então, eu acho que vai depende do ambiente que você tá, depende muito. Não consigo dizer qual existe mais que o outro. Mas a IA é aquilo, ela não tem como viver no mundo real, ela só vai ficar na rede social, nessas coisas, onde tem mais coisa tóxica do que coisa boa. Então é baseado nisso, nesse meio. Mas é a mesma coisa que você falar que a sua mente não tá na mesma coisa que você falar que sua mente não tá no mundo real. Porque, por exemplo, os drones, né, daqui a pouco eles vão ser pilotados por IA. Daqui a pouco os aviões vão ser pilotados por IA, os carros autônomos vão ser pilotados por IA. Então, como é que eles não estão no mundo real? Para quem se questiona o porquê de existir IA, isso é justamente a substituição do ser humano. O ser humano ele quer sempre mais poder, o ser humano ele sempre vai atrás de mais, ele não é satisfeito, não conheço ser humano que é satisfeito, que fala assim, beleza, agora eu tô... É algo evolutivo, né? Não, ela vai ser usada. Ela é usada para o bem, como também é usada para o mal. Depende, né? É uma ferramenta. Né? Se você pegar, por exemplo, na mão de alguém que quer fazer algo positivo, né? Quer testar, igual eu estava falando aí do Zereno, quer testar novas bases de remédios. Pô, o cara pode criar um IA para fazer esses testes, para analisar testes. Por exemplo, você pega um hacker. Notícia do médico acho que, sei lá, da China, ele conseguiu operar do outro lado, assim. Lembra? Sei lá, Califórnia, não lembro. Nossa, sensacional isso. Puta que pariu. Não me entendam mal. Eu sei que existe, entendeu? Mas é a minoria. E quando a gente trata com minoria, a gente vem com porcentagem. Eu acho a minoria. Pro poder, em relação ao poder, geralmente quem quer muito poder, ele não é uma pessoa muito boa, não. Entendeu? Então, mas... Deixa eu usar tem muitos pontos que dá para usar IA de forma positiva, né? Depende da mão de quem tá. Por exemplo, é isso que eu ia falar. Você pega, por exemplo, um hacker que está lá tentando roubar contas de banco, ele tem que testar uma conta por conta. Aí ele cria um código que ele deixa um IA fazendo aqueles testes para ele achar uma conta que tem vulnerabilidade. Pronto. Agora você pega com uma pessoa que quer fazer uma defesa nos bancos, né? Por exemplo, os bancos querem criar um sistema de defesa contra isso. E vai usar uma IA para ver aonde estão essas vulnerabilidades e eles poderem defender isso.
Aí, Então, ô, João, na já mão de uma quem que análise tá? combinatória. Uma análise combinatória aí. Ele fez Não, isso mas com assim, substâncias do dia a dia, sabe? Ele combina duas coisas que não são tóxicas, ou muito menos tóxicas, e viram. o NaCl. Ele descobriu o poder do cloreto de sódio e disse: juntinho não dá nada, vamos separar isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Pô, né? E a gente junta, acho que praticamente todo mundo que tem TDAH, aí a gente sai da diferença entre estruturas e criatividade na linguagem humana, né? Para armas O Augusto químicas. Mas também. escapou. Não, eu Tem mais reparei que é bônus. só eu falar aqui e acaba tudo, né? Acaba toda a linha Não, de mas é bom, é raciocínio. bom. Cara, assim, o negócio É tava bom, é sendo bom. sequenciadinho, bonitinho. Você já tinha feito umas 8 questões. Aí eu falei, Mas Ô, a gente gente, tá desculpa, de acostumado, tá verdade. tudo bem. É, A Eu gente não é, que falo é, isso, tá não faço assim. essa maldade. é porque a gente tá se controlando aqui, né? A galera que tem TDAH tá aqui segurando. Aí se alguém puxa uma linha, vai todo mundo junto, sabe? Aí já. Já passei a minha essência pra concentração 2 vezes, então eu tô concentrada. Maria, né? Puxa a corda É, inteira. e eu tomei remédio também mais tarde porque eu sabia que tinha É. debate. Ai, Jesus. Então, Homem-Aranha. Essa 42, eu achei ela uma pergunta bem clássica, que é ferramentas de estratégia de progressão de texto. Bem... A ciência do Homem-Aranha. Estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público. Leitura ao recorrer a. E aí, galera? Isso é legal mesmo. Eu acho que é bem clássica. Tem diferentes, né? Que o Enem cobra várias vezes, vários anos diferentes. Sei lá, num ano vai ver um texto pontuado por várias ponto final, várias vírgulas, várias, né? Sei lá. Outro ano ele usa outra coisa. Aí, nesse aqui o texto tá usando perguntas, né? É. E aí, nesse tipo de questão, eu gosto de marcar essas, vamos dizer, essas palavras-chave, tipo revelação, caracterização, comparação, pergunta retórica, né? Aí, comprovação, sabe? Aí, qual que é a estratégia do texto? A revelação do sentido aranha, querido pelo super-herói, revelar algo não é estratégia de progressão, Uhum. mas é uma explicação sobre isso. Até porque, tipo, tem que lembrar que eu acho, eu associo isso. Estratégia de progressão é tipo o que vai fazer para o texto fluir, né, do início ao É. final e segurar o leitor. Aí, revelação tipo, revelação é uma coisa que você solta e acabou. Revelou, acabou. Uhum. Exatamente. Exatamente. A caracterização do afeto também, né, por causa da palavra querido, também não é uma estratégia de progressão do texto, né? Só está explicando algo, né, introduzindo aquilo. Comparação poderia ser, né? Comparação, a palavra em si, sim. Né? Comparar, você pode ficar comparando igual a Camille falou, né? Você pode usar isso para evoluir o texto. Mas eu acho que essa é isso. Tipo, é o que fica mais claro mesmo que o texto dá. É o que, né, a estratégia que ele usa é a pergunta retórica. Achei que todo mundo tinha travado. Eu tô vendo essa da comparação. Ele compara também, né?
que tem que lembrar que ele também fala. O autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Então aí você vai buscar, né, quais foram os mecanismos de interlocução que ele usou ali, né? Mas há muitos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas. Então isso aqui já é uma comparação também. Se mantém isso pelo texto. Então, mas aí ele não é uma coisa que faz com o leitor, que joga com o leitor, eu acho. Sentido. Então, se uma introdução com o público leitor. Isso seria pergunta retórica, né? Porque você não. No texto tem. Só que como ele pede uma interlocução com o público leitor. Isso. Verdade. Isso, o né. Eu tava tentando lembrar. É o né que ele usou uma vez. Essa interação do. Exatamente, doutor. Então essa aí seria C mesmo? É D. É D? Eu marcaria É. D. A C é uma das questões das alternativas que, por exemplo, para mim não está errado, só que ela não encaixa no que o texto está pedindo. Não sei se vocês acham a alternativa em si errada. Tem uma comparação, tem isso, mas Sim. para o enunciado, para o que ele está pedindo, para o questionamento, ela está errada. Certo. Humanas, então? Ou vocês querem ir para Humanas. outra natureza, matemática? Vamos seguindo, eu acho. Com a Vamos ordem que acabar. tá ali. Trabalho. Aí a gente pega e fala, não, aí só solta aquele que a gente acertou. Isso. Isso aí. 48 agora. 50 anos? Pedi mais algum. 48. 40. Tá, você tinha pagado, né? É que já tá aí na tela. Direção de nada. Essa eu queria saber, o que vocês pensaram, o que vocês olhou e falou, não, é essa alternativa. Como vocês descartaram? Porque eu achei terrível essa. Eu não interpretei, eu que pedi essa questão, eu não, nem na resolução eu consegui pegar esse racionalismo cartesiano, eu não peguei no texto, gente. Vamos lá. Alguém quer comentar ela aí? Eu entendo que se relaciona na parte de usar o lado racional. Vamos ver, o texto. Né? Mas tá bom, ó, de alguma maneira o cientista ratificou nos papéis portadores da natureza. É um cientista que está tendo uma visão da natureza. Assim, porque cartesiano seria duvidar de tudo, quase, né? Só que assim, eu reli, não entendi. Não achei isso, sabe? Ele tá lá duvidando de tudo. Cara, eu não consegui simplesmente relacionar a C com o texto. Você já falou que é o cartesiano? Sim, ó, racionalismo cartesiano. Mas qual que é o significado que você deu para cartesiano? Eu acho que o significado tá errado. Isso que eu ia falar. Tipo, eu vi realmente que o racionalismo cartesiano é um conhecimento baseado na razão, na ordem e na medida. Ok? Isso. Então, tá. A gente vai procurar no texto, então, que tem a ver com razão. Mas eu não consigo enxergar no texto uma relação tão clara assim. Também não. A relação pelo silêncio, eu acho que foi uma questão unânime. Alguém acertou? Quem acertou? Quem acertou? Ninguém? É porque as Mais outras alguém? alternativas, elas não colocavam, tipo assim, coisas absurdas que você eliminaria e não, só sobrou a C. As outras, você olhava assim, o que é isso? Não Exatamente. deve ser. A relação entre o ser humano e a natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica: bem viver uma oportunidade para imaginar outros mundos. Dizem que o Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. A gente já sabe de onde veio certo preconceito. Referindo-se às suas
incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Você vê que ele fala só do que ele viu, do que ele percebeu, do que ele achou, né? Então, a única opinião que importa, assim, para o texto é o que Humboldt acha, o que ele pensa, qual que é a posição dele, sabe? Não tirou outra opinião. Isso aqui é a parte importante. Porque ele fala da natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Então, a relação entre o ser humano e a natureza que é ressaltada é a relação que Humboldt enxergou. Porque é disso que trata o texto, é só dele. Né? Então, qual é a posição dele? Só que aí você vê uma posição exploratória, uma posição mercantilista, capitalista. Mas ele é contra ou a favor? A favor da exploração, eu entendi. Porque ele fala dos mendigos sentados em sacos de ouro, né? Então ele fala, pô, cara, vocês estão aqui, vocês poderiam tá ganhando rios de dinheiro, mas vocês não estão fazendo nada. Então, e aí? Aproveita que tem isso aqui, explora esse trem. Mas aí, ainda parece que eles pegaram as alternativas de uma questão nada a ver e jogou aí, entendeu? Tá muito confuso, muito confuso. Tá, aí ali, vamos lá. Deixa eu uma pergunta fazer pra vocês. Quem que ele fala que deve explorar isso? Só que assim, Assim, pra mim, né? Só Mas que, no texto. assim, Dos personagens do texto. Qual o ser humano? Quem? Sabe? E ele classifica bem, né? Ele realmente ele diferencia as pessoas. mendigo. Cientista? Ah, não, cientista ratificou. Não, Entendi. colonizadores ibéricos ali. Chegou-nos como território condenado a aproveitar os recursos naturais existentes. Então não eram os mendigos ali, os índios mendigos que ele tratava, né? Que era o povo daquela terra, né, na visão dele. Quem tinha poder para isso, quem podia, é quem ele fala, né, que é superior, né, quem tem a razão, quem tem a racionalidade, então, quem pensa, Nossa. entende? Assim, é inclusive, errado pensar. quando eu fui tirar as dúvidas dessa questão, porque eu realmente não marquei nenhuma alternativa, eu só deixei ela quieta aqui com dúvida, né? E a explicação foi que, como o Descartes era o pai do racionalismo, né? Era para buscar que o que ele está querendo dizer é que o ser humano é a razão e a natureza, tipo, os animais, né? O restante da natureza, se diferencia da gente porque ela não tem isso. E por isso o cartesiano, o racionalismo cartesiano, né? E o que eram os povos nativos para eles? Não tinham capacidade de... Eram praticamente animais. Tipo, eles tratavam eles como se não fossem pessoas, né? Como algo a ser explorado. Então ele trata ali bem que eram mendigos, ele tipo, realmente joga mendigos, ou seja, você tá pedindo as coisas, você tá ali tipo, jogado, né? Tá ali sem nada e sentado sobre o saco de ouro. Então eu vou te tirar de cima desse saco de ouro e vou levar para mim, né? Porque está cheio de riqueza, não está explorando isso, você não tem capacidade para explorar isso. É isso que eu queria dizer. Se você está sentado em cima do saco de ouro, porque você não sabe que aquilo é ouro. Né? Você não sabe que aquele ouro está embaixo de você. Então você não sabe aproveitar, você não tem capacidade para isso. Quem tinha? Os colonizadores, os exploradores mesmo. Né? O povo que ele achava que tinha esse poder racional. Né? Então, aí, vamos escolher uma por uma, né? Relativismo cognitivo, né? Relativismo, né? Eu gosto até de quando pega algumas coisas filosóficas, sociológicas, dá para levar, não pode levar tanto ao pé da letra, mas o relativismo, o que é relativo, né? Se é relativo, tem dois pontos de vista. Então, não é nada certo, assim, tipo, isso mesmo. Você muda, você oscila. Entende? Depende dali. Não, e o texto fala da opinião do Bolt, tipo, é a minha, eu tô certo, pronto, acabou, sabe? O texto trata muito disso. Eu pesquisei relativismo cognitivo
diz que é a justificativa ou a compreensão da realidade através de um referencial. Aí vão ter filósofos que vai falar, não, a realidade vem do fogo, vem da água, vem do não sei o quê. Então, cada Referencial. filósofo- É. Qual que é o referencial aqui no texto? A exploração, a razão. A visão de Humboldt. O referencial é o ponto em onde você está enxergando. Como é a opinião dele, né, o referencial é a opinião dele. É o que ele viu. Né? Tipo, vamos pegar lá na física, né? A distância, depende do referencial. Qual que é o referencial? Da onde você está, né? Qual que é o ponto fixo? Materialismo dialético. E dialético é uma coisa que a galera gosta bastante aqui no Brasil. Materialismo, eu cheguei a pensar né? Tá falando ali de exploração, materialismo, então, sei lá. Cara, materialismo dialético, a gente, tipo... Só tá associado ao filósofo lá. Ao Marx. A aula de classes, que é esse materialismo dialético, né, que só acho que é um dos únicos lugares que usa ele na luta de classes. Não é o caso, mas tá, aí já entra muito conteúdo para você tipo excluir ela. Né? Mas aí dá para levar o materialismo dialético, né? Dialética, o que é a dialética? Diálogo, né? Tipo, relação. Exatamente, a dialética é isso. Você vamos dizer assim, nega algo, né, mas e afirma outra coisa. Né, a dialética em si. É uma contradição. Né, você nega algo, né, enquanto você está afirmando outro. A busca da verdade, como eu coloco aqui também. O materialismo dialético não é aquele negócio que uma sociedade é definida pelos seus meios materiais, um negócio desse, né? Eu pesquisando, eu cheguei, tipo, no conceito de relações e conexões entre os indivíduos e as mudanças sociais. Mas aí tem, tipo, as diferentes formas que essas relações se dá, né? Os meios materiais que ela acontece. Ou imateriais, que nem a forma de trabalho, né? Cara, sempre a dialética é sempre um embate, não é nem um debate, é um embate de ideias. E nesse embate, um nega e o outro afirma. E ao contrário também ocorre. Aí o outro nega e o outro afirma. Então, o materialismo dialético é um afirmando, a luta de contrários. É um afirmando e o outro negando. Negando o quê? Direitos? Negando ideias? Negando opiniões? Né? É isso. A lei da negação. Da negação da negação, se não me engano. É algo do tipo. É uma coisa bem complexa que não vou criticar Marx. Não quero ser cancelado. Mas meio complexo. Nada, Marx parando também o nosso debate. Vamos lá, vou deixar o racionalismo por último ali. Pluralismo epistemológico. Pluralismo significa, tipo, várias opções, né? Epistemológico, se eu não me engano, é da mesma forma que os filósofos lá, eles buscam diferentes formas de explicar o mundo, tipo, seriam diferentes epistemologias. Acho que é isso, não é? Okay. A epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Diferente então, como que a gente vai conseguir conhecimento? Qual é a validade desse conhecimento? Comprovação dele, né?
comprovação. Uhum. Exatamente. E aí no texto, quando a gente falou das outras alternativas, ele não tem um pluralismo, é uma única opinião, é a minha que manda, pronto, acabou, sabe? É isso, não tem um embate, não tem uma troca de opiniões, ó, esse aqui que eu vi e é essa o que acontece. Existencialismo fenomenológico. Eles poderiam colocar as palavrinhas menores, né? Tá bom. Existencialismo em si, ele fala de existencialismo fenomenológico. É porque, Nossa, que assim, bom em falar. esse existencialismo me pegou, né? Porque tá falando da forma de existência da pessoa. Então, pô, se eles estão, vamos supor, o texto insinua que a pessoa, os exploradores estão sendo burros e não aproveitar. Estão existindo da maneira errada, que o jeito certo de existir é explorar o que tem aqui na natureza. Então aí eu puxei para isso, eu forcei mesmo, né? Mas não é. O conceito em si não tem a ver, não. Fenomenológico, se eu não me engano, tem a ver com as relações intersubjetivas. Isso. Inclusive, tem um ramo da psicologia, que é a psicologia fenomenológica existencial, que é justamente para tratar as pessoas de forma que elas entendam o que que ela faz, como que ela faz parte desse mundo e essas relações aí intersubjetivas, né? É muito É de legal. Foucault, não é? Não, pior que não é Foucault, é Russell. Caraca. É Edmund Russell, É porque a minha esposa é behaviorista, aí o behaviorismo ele trabalha também dentro do Edmund Russell, que é esse fazer a pessoa se localizar no mundo e o papel dela no mundo. É muito louco. Caraca. Interessante. Então esse seria isso, existencialismo fenomenológico. É você entender que você é resultado. Não, você não, né? O ser é resultado das relações. Então, o que você é resultado das relações que você tem. O texto ali ele não diz isso, né? Não. Porque ele, no texto, ele fala só, ele vê o ponto de vista dele, né, de quem é cada um. Sabe? Ele não fala da relação, eles são mendigos por causa da relação deles com a colonização. Não, isso aconteceu por causa da relação de um com o outro, da relação deles com algo. Sabe? É a forma que eles, as atitudes deles, na verdade, não as atitudes dos outros em relação a eles. A IAC, que é o monstrinho, o cartesiano, que eu acho que era a parte ali mais complicada ali do trem, ele divide sujeito e objeto. Essa é basicamente a relação ali, né, Descartes. Ele divide sujeito e objeto, beleza. Ser pensante, né? Quem pensa e o resto é o objeto. Então, quem pensa manipula todo o restante. Ele manuseia, ele usa todo o restante. Então, os próprios habitantes da região, que não são pensantes, segundo ele, porque eles não aproveitam, estão sentados em cima do saco de ouro, eles também são um objeto do ser pensante. Eles também podem ser usados. E essa é a ideologia, né, daquele período, né, que tratava os seres de outros lugares como os nativos como nada. Né, não eram seres humanos ali, não eram iguais a eles. Eles eram os únicos, né, eles tinham que levar a salvação para todos, né, porque eles eram as ferramentas de Deus, as ferramentas, né, da evolução. Então eles não viam o ser humano como um ser humano, eles viam como um objeto que eles poderiam usar, né, tanto os negros como os indígenas, como os povos que tinham um lugar independente. Eles iam usar de alguma forma. Todos são inferiores a eles. 50. Eu confesso que eu nem li, eu só lembrei da polêmica que deu em 2019 por usarem uma palavra que ninguém conhecia, que é alteridade. Isso aí. E caiu uma questão muito parecida, até tô lembrando agora uma vez, de uma pessoa, eu não lembro se ela era palestina ou israelense ou alguma coisa assim do Oriente Médio, ela discursando. E aí tinha toda uma questão de também esse acolhimento que aquela pessoa que estava, acho que ela tinha perdido a família, não sei.
Aí era uma questão do Enem mesmo que falava sobre isso, agora que eu tô lembrando. Também mesma coisa. Sentido de despertar o sentimento de empatia, né, no ser humano. E quem acertou essa? Quem quer comentar? Esse eu acho que o que o pessoal também se confundiu na hora de fazer ela foi porque tinha a anulação da diferença. E a pessoa pensa, não, vamos, né, sei lá, tem todo um discurso pronto já de vamos esquecer as diferenças e abrigar, ter essa hospitalidade com o próximo e tal. Só que aí tinha que ter muita atenção no texto mesmo. É um comportamento que se espera dos outros, né? De valorizar as diferenças de cada um. Mas no texto também tinha um pedacinho que tinha. Então. Mas ela também supõe que se dirige a ele de maneira singular, chamando, portanto, e reconhecendo-lhe, dando nome próprio. Ou seja, no sentido de preservar a individualidade da pessoa, né? Não vamos colocar todo mundo num saco só. Pô, como assim, Giovana? Eu sabia que a A estava errada, aí você não marcou a C porque você não sabia o significado da realidade, mas você já sabia que estava errado. Não era aí na dúvida? Mas É assim, era isso ou nada. Eu não sabia, eu tinha esquecido que é autoridade. Pô, não vou marcar o que eu não sei, vou marcar o que eu também sei que tá errado. que já sei que tá errado. Né? Boa. Entendi. Alguém acrescentar algo no que a Camille falou? Cara, essa é uma questão, né, como a Camille falou, teve uma certa polêmica, né, porque a incorporação ali mesmo levava a galera ao erro. Né, não é nem a autoridade, né, a incorporação da autoridade. Só. A autoridade, porque a galera realmente não sabia o que significava, o problema ali é realmente a incorporação. Porque o tema, a autoridade, assim, ela está no texto, né, mas a incorporação da autoridade ela não está sendo incorporada ali. A autoridade está ali, pronto, sabe? Ela tem que ser mais, vamos dizer assim, acolhida, aceitada, né? Não incorporada. Ó, no texto, ele deixa claro que já existe, né? Já tem gente que faz isso, né? Então, esse incorporar, que aí seria, né, introduzir isso, né, começar com isso, né, vamos fazer isso. Não, ele quer que isso se expanda, né, que isso aumente, que mais gente tenha essa alteridade, né, trate as pessoas dessa forma. Né. Então, a parte do incorporar na C, né, que ele fala, associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de você... Justamente o que eu mandei, essa diferença de empatia e alteridade, eu disse que eu não estava conseguindo lembrar o significado de alteridade, porque eu estava pensando que alteridade era empatia, só que lá no fundo eu sabia que não era, e eu não estava achando muito empatia aí no texto, aí por isso que eu não marquei a C. Mas agora vendo, mandei o negócio ali, que é, no caso, buscar compreender as diferenças. Inclusive, eu até diálogo, anotei aqui. Linda, se você quiser associar com a PNH, lembra que a empatia é tentar sentir o que o outro ser humano sente, né? Como a colega colocou aqui, como a Giovana colocou. Mas a alteridade, ela já vai ser sobre não tornar humano, mas lembrar através do outro. Ai, confundi. Mas é isso daqui mesmo. Meio que um respeito ao que a pessoa está vivendo e não tentar Se colocar no lugar. respeitar o que ela está Um é sobre vivendo. ser humano, o outro é sobre humanizar novamente. Tipo, discordo totalmente, mas respeito você. É uma coisa assim, né? Você entende as diferenças de opiniões ou de qualquer outra coisa, mas você aceita, né? Você debate. É o que a gente estava falando, né? Do discute. Cada um tem sua opinião, mas... E não né? entra, Mesmo que você não muda a minha, né? Não, eu vou continuar não com esse entra nem pensamento, mas... Não entra nem no mérito de, tipo, deixa eu tentar entender o que ele tá pensando, como se colocar no lugar da pessoa. Não, só respeitar mesmo. 51 agora, né? Essa eu acho que era uma questão que você precisava ter bastante atenção. Quem chutou, quem pulou, quem xingou ela. Essa é no começo do texto dizendo possível coexistência dos homens.
já, tipo, pontua a letra B, né? Convívio Aham. social. Uhum. Eu fui nessa. Não, também, mas eu acho que, tipo, dava para confundir quando ele fala o direito se concretiza em um conjunto de regras, né? Aí ele fala dessas regras. Então, aí daria para você levar para A. Mas ali no comando ele direciona, né? Ele fala o sentido geral e fundamental do direito, conforme destacado, foi. Conforme foi destacado, refere-se a. Realmente, ele está falando Tá. nas interações. Então, é porque também o direito não é só aplicação, né? Verdade. Na verdade, isso é uma parte do direito, né? Não, eu falo, Com não, base no é direito só você aplica. praia. O direito, como é que colocava? É um conjunto de regras. Então é o que está escrito. Aquilo é o direito. Agora, a aplicação, né, você usa o direito para ser aplicado. Então você controla isso. Aí já depende das pessoas, vamos dizer, do poder de polícia. Né? O poder de polícia não é relacionado à polícia. Né? O poder de polícia é de fiscalização. Né? Então, aí a parte que vai ser aplicada já depende, né? Mas é só o conjunto de regras. O conjunto de regras já é o direito. A gente confunde bastante. Pô, é uma coisa que eu sei, né? Porque eu estudei direito. Mas, se não, confunde. É porque coloca a aplicação dos códigos legais. E lá tem, né? Direito se concretiza com um conjunto de regras, nesse caso são leis ou normas. Aí tem por objeto o comportamento intersubjetivo, né? O comportamento recíproco entre os homens. Então, peraí, o comportamento vai regular o comportamento da aplicação dos códigos. Por que não seria a letra E? Tipo, o que tem errado aqui? Porque não encaixa no texto ou não faz isso? Conforme no sentido geral fundamental do direito refere-se a... tá. Não, porque como eu acabei de falar, no poder de polícia, de poder de fiscalização, ali, de implementação do direito. As autoridades estão abaixo da lei, das leis. Então, o sentido fundamental, mesmo que não fosse só o sentido fundamental, se ele fala que, eu aplico, então a lei está abaixo de mim. Não, a lei está acima, você é um instrumento da lei. Você vira um instrumento do próprio artigo, né? Você quer punir um criminoso, então você é um instrumento, você vai... O direito está aqui, ele é a regra, então você vai aplicar ela. Você depende daquilo, ele é superior. Hoje a gente tem algumas criações, uns unicórnios e Frankensteins da lei, né, gente, as pessoas aplicando sem ter escrito. Mas o real fundamento é que a autoridade, independente de quem seja, tem que respeitar a lei. Ele é só um instrumento dela. Né? Entendido. Ainda bem que você não citou o órgão, a entidade, né? Eu já ia falar pra você, quase citei, eu já ia falar, vou bem, corta. Não, justamente. Eu acho que o Rubens deveria ter um botãozinho de fazer um pi quando a gente fala essas coisas. Eu consigo pôr isso também. Olha, me dando ideia. Aí, tipo, naquela parte, alguns órgãos, você só coloca o pi, aí todo mundo vai falar, porra, certeza que falou de X órgão aí. Aí os profissionais em leitura labial agindo. Cara, as outras alternativas, realmente, tanto essa da representação e tal, ele usa um pouco, ele coloca ao contrário do que realmente era para ser. Né? Mediação de conflitos econômicos, primeiro que ele não coloca ali. Né? E esse também não é o objetivo da lei, é só resolver conflitos econômicos, não, qualquer tipo de... Ele é para regular e evitar também os conflitos entre as pessoas, e punir caso tiver. Aí, deixa eu ver, legitimação das decisões políticas, também ele não discute isso ali, mas o direito também não serve para legitimar. Na verdade, a legitimação está dependendo do direito. Se aquilo é legítimo não depende da lei. Então são todas, vamos dizer assim, instrumentos são todas consequências da própria lei, do próprio direito. Então ele serve para regular, né? Regula. Tanto que tem eu já vi outra questão do Enem falando que o direito é usado para punir, né? Eles usam isso muito com o Foucault, né? Aí colocam essa relação. E não é, cara. Não tem algo. Não, mas tem o Código Penal. Tem isso. Se você xingar alguém, você vai ter que pagar. Mas não é essa a fundamentação. O direito é para regular, para evitar que aquilo aconteça. E caso acontecer, né, eu vou te dar uma punição para você que não faça mais isso. Mas não é para punir em si, é para regular essas ações.